Falaremos agora acerca das duas naturezas humanas. Isso trouxe até um certo mal-estar na comunidade científica quando Freud falou que haviam essas duas naturezas dentro do homem, não apenas a racional, mas também havia uma natureza animal. E nós vamos entender melhor acerca desse estudo o que ele estava querendo dizer e que veio a ser posteriormente comprovado pela própria ciência. Então vamos entender isso. O homem, ele tem uma natureza animal ligado à instância psíquica id e uma natureza social ligado à instância psíquica ego. Como eu disse anteriormente, id, ego, superego se referem à segunda tópica freudiana e nós vamos aprofundar daqui a pouco. Mas entenda agora isso. Quando ele quis dizer que nós temos uma natureza animal, é exatamente aquela natureza ligada ao cérebro primitivo. Quando nascemos, é exatamente o cérebro primitivo que está pleno, porque ele controla todos os nossos órgãos vitais, batimento cardíaco, respiração, funcionamento de todos os órgãos internos, estômago, intestino, fígado, rim, tudo é controlado pelo cérebro primitivo. E nós temos a parte instintiva, também ligada ao cérebro primitivo, e ao sistema límbico, que é o cérebro intermediário. É exatamente isso que funciona quando nascemos. Isso está pleno. Então, agimos por instinto, temos o cérebro primitivo fazendo com que todas as nossas funções vitais funcionem plenamente e nos norteamos por instinto. E é exatamente o perfil animal. Assim funciona o animal. Então, ele funciona por instinto. Quais instintos? Instinto de sobrevivência, que aí inclui a autodefesa, inclui a alimentação, inclui pulsão sexual. É por isso, seja na raça humana, seja em qualquer espécie animal, existe a pulsão sexual, que é para a perpetuação da espécie. É isso que faz com que haja multiplicação e de forma natural. Não é preciso a área nobre do nosso cérebro, a área racional, a inteligência, para que isso funcione. As pulsões, elas estão ligadas a nossos instintos primitivos, nossa área animal. Dentro desta área, em nada somos diferentes dos animais, ok? Então é a nossa área animal. A criança nasce e ela começa a desenvolver funcionando desta forma: sistema límbico, área instintiva, cérebro primitivo, que faz com que funcione todos os nossos órgãos vitais, todos os nossos sentidos, e aí nós vamos aprendendo inúmeras coisas com nossos pais, com a família, com todos aqueles que a criança vai se relacionando. À medida que ela vai, então, tendo esse contato e recebendo inúmeras informações através dos 5 sentidos, ela vai formando, então, no seu pré-consciente um banco de memória. Aí eu consigo, então, fazer com que a área nobre, a área inteligente, córtex cerebral, funcione. As decisões a partir daí já são tomadas com base em raciocínio, em análise. Por quê? Eu tenho elementos no meu pré-consciente que eu registrei através das vivências com outras pessoas, em primeiro plano, pais, depois família, parentes, amigos, que vão formar esse banco de dados, e agora eu consigo fazer a leitura destas informações
E a minha área racional, córtex cerebral, começa então a funcionar. É o que nós temos ali no verdinho, o social. Surge aí o ego, que vamos falar mais à frente. Mas então, nasci, natureza animal plena. À medida que eu vou interagindo com pais, com família, com outras pessoas e vou alimentando meu banco de dados memorial pré-consciente, de onde eu começo ali a fazer leitura para raciocinar, para tomar decisões, eu vou me tornando o quê? Um ser social. Eu vou deixando o lado animal para trás e vou me tornando social. Por isso você vê na criança reações muito próximas dos animais. Uma criança está brincando com alguma coisa ou está comendo alguma coisa e de repente a outra quer, eles desentendem e a reação qual é? Uma morde a outra, mete o dente. Essa reação é instintiva, é uma autodefesa, autopreservação, assim como os animais. Por isso os animais reagem dessa maneira. Não é área inteligente, não é área racional. A criança está funcionando por instinto. O seu lado animal. Ok? Então, esse lado animal está ligado ao quê? Cérebro primitivo. É um funcionamento primário. E a sistema límbico, que é a região das nossas emoções. É a área emocional e, como consequência, comportamental. Então, se essa área não sofrer influência da parte nobre, do córtex cerebral, sua área racional, para coibir alguns instintos animais, permanecemos muito próximos dos animais. Temos reações próximas dos animais. São reações instintivas primárias. À medida que se desenvolve o nosso córtex cerebral, ele consegue raciocinar, ele consegue tomar decisões racionais, e aí vamos nos tornando o quê? Sociáveis. Seres sociais, que convivem em harmonia, num âmbito social. Aí é gerado o ego, que tem como missão inibir os impulsos do id. Vemos ali a parte social do homem, está ligada a córtex cerebral, área racional. Ok? Então, são etapas. Nasceu, o que está pleno? Cérebro primitivo, sistema límbico, que dá instintos. Então, funcionam os seus órgãos, todos vitais. Você funciona perfeitamente porque o cérebro primitivo está ali fazendo, ele já é pré-programado. Você não se preocupa em respirar, em fazer o seu coração bater ou fazer qualquer órgão interno funcionar. Quem faz isso é o cérebro primitivo, que já está pré-programado para fazer isso. E a área do sistema límbico, que é a área instintiva, emocional. Então ela também vai operar junto. Mas à medida que você se relaciona e vai se desenvolvendo, recebendo inúmeras informações, seu córtex cerebral vai povoando e com isso nós vamos tendo uma área racional, ok? E aí vamos nos afastando do animal. Vamos seguir aí. Nós temos então a segunda teoria de Freud, segunda tópica freudiana, que a primeira era o modelo topográfico, agora o modelo dinâmico. Vamos ver que conclusões ele chegou após aquelas inúmeras análises de diversos pacientes. Ele então estabelece uma instância psíquica chamada ego. Ali entre parênteses, eu. Por quê? O ego é a parte
parte que te conecta à realidade presente. É o que te dá percepção de si mesmo, dos outros, do ambiente, e é quem toma decisões, decisões racionais. Lá na primeira infância, você tomava decisões instintivas, mas à medida que você evolui, se desenvolve, então suas decisões passam a ser racionais. Então o ego se estabelece. Ok? Então é uma instância psíquica intermediária entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. Exigências da realidade é aquilo que o próprio ego percebe, é o que ele está vivendo, vivenciando. Agora, ele tem impulsos, ele tem desejos primitivos, são pulsões. Isso faz parte do id. Aquilo que é ainda o seu lado animal, natureza animal, que ele nasceu com ela regendo a sua vida, mas que aos poucos a área racional e inteligente foi subjugando, foi dominando. Mas as pulsões estão lá, os desejos estão lá, a libido está lá, que é esse desejo sexual. Então, essa parte não sumiu da vida do indivíduo, ela apenas está subjugada. O ego tenta controlá-la e nem sempre esse controle é pleno. Muitas vezes damos vazão a algumas pulsões, resolvemos nos dar prazer, e é quando o id aflora de novo. Ele sempre vai estar lá, te acompanhando. E ele fala as ordens do superego, que é uma instância psíquica castradora, cerceadora. É um alvo que desejamos alcançar, de moral, de ética, de perfeição, é o superego. E por isso ele nos limita em muitas coisas, nos cerceia em muitas coisas, a fim de tentar forjar em cada um de nós esta perfeição, o que seria o ideal, ok? Funciona dentro do princípio da realidade, o ego, do racional, construir caminhos que possibilitem a satisfação do desejo, análise, pensamentos, cálculos. Ou seja, primeiro, o id, ele me dá desejos, pulsões. Se eu for agir por instinto, eu apenas me permito satisfazer os desejos a qualquer custo, de qualquer maneira. O id quer que você tenha prazer, e o id é amoral. Não há censura para o id, há desejo. Então ele te gera o desejo, a pulsão. E se você der vazão ao id, apenas você vai cumprir a pulsão e se dar prazer. Agora o ego, diferente disso, ele recebeu o quê? Normas, padrões. De onde vem? Da sociedade. Seus pais te deram inúmeras normas, padrões, conceitos, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é, o que pode, o que não pode. Esses valores que vamos recebendo com o nosso desenvolvimento e vão ficando ali no pré-consciente, e o nosso consciente, a nossa área racional, acessa e faz leitura. Esta área, então, começa, ao invés de simplesmente se dar prazer de qualquer maneira,
ela começa então a construir caminhos para possibilitar a satisfação do desejo. Um deles, casamento. Um relacionamento mais sério com alguém. Então, ao invés de simplesmente dar vazão a uma pulsão sexual e ter envolvimentos vários, até com desconhecidos, o indivíduo vai fazer o quê? Ele vai criar um meio que satisfaça o meio social onde ele está. Ele vai criar caminhos para satisfazer sua pulsão sem quebrar normas, sem ferir normas. O ego trabalha assim. O ego, ele tem essa percepção racional do meio em que ele está inserido, das normas, dos princípios, das leis. É a realidade. Então o ego está conectado à realidade e procura funcionar dentro da realidade, recebendo pressões do id, a área instintiva, a área animal, que simplesmente lhe dá desejos na alimentação, de sobrevivência, pulsões sexuais, vários desejos e pulsões diferentes. E que o ego vai ter que administrar isso dentro do que ele recebeu como normas, como regras daquela sociedade em que ele está inserido. Ok? Então o ego está conectado à realidade, ao que posso ou não posso fazer, a raciocínio. Eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar. Então é um sujeito que está funcionando perfeitamente. Ele sente desejos, mas ele avalia se pode ou não se permitir dar vazão a esses desejos. O id não. O id é apenas aquela força psíquica, que é a libido, que é o desejo, que é a pulsão que vem e pronto. E se você der vazão, simplesmente vai se dar prazer. Ok? Funções básicas do ego: percepção, memória, sentimentos e pensamento. É sede da angústia, perigos reais e psicológicos que ameaçam a integridade do self. Esse triângulo aí, quando você vê, significa o self. O que é self? É a minha identidade, é a minha percepção pessoal, é a minha imagem. Por isso ficou tão popular nessa questão. Vamos fazer aqui uma selfie, ou seja, eu vou pegar a minha imagem, é a percepção de mim mesmo. Então ameaça a integridade do self. Por quê? Racionalmente eu construí alguma coisa, uma imagem que se relaciona com os outros, um ser social que está ambientado, integrado, socializado numa cultura. E muitas vezes isso vai lhe trazer o quê? Angústia. Por isso que é sede da angústia. Porque não ter angústia, não ter aflição, o ideal para o homem, em termos dele não se sentir angustiado, tolhido, cerceado, é ele ouvir e atender o id. Tem desejo, ele cumpre o desejo. Tem pulsão, ele cumpre a pulsão. Ele não teria o quê? Conflitos. Freud observou que muitos dos transtornos advêm exatamente desses conflitos. Desejos internos primitivos, desejos do id, que o indivíduo é obrigado a cercear, a subjugar, por causa do meio social em que ele está. É aí que o psicopata ele difere muito da maioria, porque os valores da sociedade onde ele está inserido não representam muita coisa para ele. E ele prefere então se dar prazer, ele prefere atender aos impulsos do id. Então, o ego acaba sendo sede da angústia. Quantos desejos às vezes nos vêm
e precisam ser reprimidos. E isso pode trazer a angústia, a aflição. Ok? Consequentemente, é responsável pelos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa nós vamos ver um pouco mais à frente, que fazem parte da personalidade de cada um. Ele vai desenvolvendo os seus mecanismos de defesa para conviver bem no social. O ego é um componente psicológico da personalidade. Não é um componente primitivo, instintivo, animal. Ele é psicológico. Por quê? Porque ele parte do raciocínio. Ele está ligado ao córtex cerebral, área inteligente, área racional, área que avalia, que pensa. Ok? Vamos falar do id. O id constitui o reservatório de energia psíquica. Ele funciona pelo princípio do prazer. Então, está ligado ao primitivo, está ligado ao sistema límbico, que me dá instintos, e instintos quando não tem ainda a sua área racional formada, são instintos animais, são instintos primitivos, como nós falamos, de sobrevivência, que inclui a alimentação, que inclui autoproteção, autopreservação, que inclui a multiplicação, que é a libido sexual, e por aí vai. Funciona pelo princípio do prazer, que é a satisfação imediata das necessidades. Já viu como a criança funciona? Ela deseja alguma coisa, ela quer pegar. Se você toma, ela chora. Se você não lhe dá, ela quer fazer pirraça. Ela imagina que todos os seus desejos têm que ser satisfeitos pelos pais e na hora, do jeito que ela quer. Por isso é comum a criança fazer pirraça. É comum a criança chorar. Ela sente vontade de comer alguma coisa. Ela precisa saber falar. Ela começa a chorar. Ela se manifesta porque tenho fome. Eu quero ser saciada. Os pais então entendem, olha, está chorando, deve estar com fome. Está molhada, o que ela faz? Chora, reclama. É incômodo para mim, não quero ficar assim. Ela quer a satisfação imediata de suas necessidades. Ela chora até que alguém vá lá para trocá-la. Se ela pega alguma coisa e alguém tenta tomar, ela pode reagir mordendo. Então, todas essas reações são animais e primitivas, onde a criança acha que pode tudo e que as pessoas ao seu redor estão ali para suprir todas as suas necessidades. O id é essa instância psíquica que dá esse entendimento, essa percepção. Eu sinto desejo, eu quero satisfazer o desejo. Eu quero me dar prazer. É atemporal. A única dimensão é o presente. Por quê? Não está ligado a raciocínio. Quando vamos raciocinar, nós pensamos, nós analisamos registros. E o que já temos registrado é algo que já passou. Experiências já vividas. Senão eu não seria registrado, eu precisei vivenciar aquilo primeiro para ter um registro memorial. Quando eu estou raciocinando, quando eu estou pensando, eu estou fazendo leitura daqueles registros. E em cima disso, eu faço leitura do que já aconteceu, passado. Mas eu consigo então pensar, sonhar, projetar alguma coisa para o futuro. Então, a minha área racional, a minha área inteligente ligada ao ego, é uma área que está ligada ao tempo. Ela volta atrás, ela avança à frente e ela avalia o presente. O id não. O id é presente, é o momento, é agora. Tenho vontade, quero. Vou tentar satisfazer.
Ele está ligado a instinto, e então é momentâneo, não é raciocínio, não é lógica, é desejo. E esse desejo é instintivo. Então, isso é o que traduz a instância psíquica id. Instintos primitivos, desejos que querem ser satisfeitos, têm necessidade de serem satisfeitos e vão provocar esses desejos no indivíduo, que lá na frente, tendo sua área racional funcionando, vai tentar coibir a grande maioria desses desejos, ok? É amoral. Instinto não tem essa percepção racional do que é moral ou imoral. Isso faz parte do córtex cerebral, do seu ego. É raciocínio. E eu vou raciocinar em cima de quê? Padrões da sociedade onde eu estou inserido. Eu vou recebendo de meus pais, vou recebendo de professores, das pessoas com quem eu convivo, padrões de moral, de ética, do que é certo, do que é errado. Eu não nasci com esses valores, eu nasci com desejos, id. Então esses valores vão sendo inseridos, aí a minha área racional, inteligente, vai ponderar sobre isso e vai coibir o id, que simplesmente me dá desejo. Então, essa área primitiva não tem padrão moral. Por isso você vê entre animais uma fêmea que tem um filhote, alimenta o filhote cresce e em algumas espécies esse filhote depois gera um outro filhote com a própria mãe. Não há esses padrões morais. O que há para eles? Macho, fêmea, apenas isso. E o instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. Por isso que a sua área instintiva é a moral. É a sede do desejo. É a sede do desejo. Então, tudo que é relativo a desejo é ligado à área instintiva e é controlado pelo id. Componente biológico da personalidade. Veja bem, nós vimos lá no ego que ele é um componente psicológico. Componente psicológico. Por quê? Envolve raciocínio, pensamentos, análise. Então é um componente psicológico da minha personalidade. Mas o id é um componente biológico. Já nasci com ele. E ele não sofre influência. Ele sofre cerceamento do ego, que tenta coibi-lo. Mas nasci com ele pronto, me dando todo tipo de desejos. É biológico, faz parte de mim. São meus desejos. O racional, que sofre influência da cultura onde eu me desenvolvi, é que vai limitar esses desejos, coibir esses desejos. Ok? É um instinto primitivo. Então, nasci com ele, está ligado ao cérebro primitivo, está ligado ao sistema límbico. A minha área racional não funcionava perfeitamente, eu não entendia as coisas, mas já tinha desejo de alimentação, até mesmo as funcionalidades, como expelir fezes, urina, os desejos, tudo faz parte dos desejos. De querer pegar alguma coisa, de querer pôr alguma coisa na boca, desejo. Então, instintos primários, primitivos, é algo biológico, já nasci com isso. Me dão os desejos, e muitos deles extremamente necessários, como a pulsão sexual, para a perpetuação da espécie. Uma espécie
que não há a pulsão sexual, não há libido nos seres, nos animais que compõem aquela espécie, ela não vai permanecer, ela será extinta, porque são esses desejos que vão fazer aquela espécie permanecer, ok? E vamos para o superego então, ou supereu. É o responsável pela estruturação interna dos valores morais, conteúdo com base nas exigências sociais e culturais. Conteúdo superego, ou seja, aquelas memórias, os registros memoriais que estão lá no pré-consciente, que o meu consciente acessa volta e meia, são conteúdos com base nas exigências sociais e culturais. Eu não nasci com nada disso. Eu recebo do meio em que estou inserido. São os valores daquela sociedade, daquela cultura. E por isso varia de nação para nação, de povo para povo. O indivíduo considerado normal é o indivíduo bem ambientado, alinhado com esses valores da sociedade onde ele está inserido. Ele se torna normal quando ele foge destes padrões, ok? Então, quais são? Alguns deles: honestidade, coragem, caridade, solidariedade, ética, moral. Então, verdade são princípios que nós exaltamos, que nós buscamos, que nós queremos como parte de nós. São alvos de perfeição, ideal de perfeição para cada um de nós. Isso faz parte do superego. Aquilo que ele gostaria que o ser fosse. É essa influência, é essa pressão que ele exerce sobre o ego, que é o que me conecta com o meu verdadeiro eu, com a sociedade. Quem eu sou de fato? Quem eu sou? Alguém que tem desejos, alguém que não é perfeito, alguém que sofre pressões do id, me dando pulsões, me dando desejos. Mas aí eu sofro também pressões do superego, ideal de perfeição, como eu deveria ser, e que me cobra e que cerceia o ego, limita e poda o ego, quando ele quer dar vazão ao id, quando ele quer ouvir o id. Então o ego está ali no meio, e ele busca equilíbrio através das pulsões, dos desejos do id, mas através também desse cerceamento, dessa castração do superego, que é um agente limitador, que quer me levar no caminho da perfeição. Funções básicas: a moral, os ideais. Então está ligado ao superego. E ele é um componente social da personalidade. Olha aí. Então, componente social. O ego era o quê? Psicológico. Componente psicológico. O id, biológico. Faz parte de mim. Nasci já com o id cumprindo suas funções. Através das informações, das influências do meio, surge o ego, componente psicológico. Eu penso, eu analiso para tomar decisões. Componente psicológico. Ego. Superego, componente social, ou seja, a excelência do padrão social da minha personalidade. É o meu alvo, o meu ideal. E eu, como o ego, a parte central, a parte conectada à realidade, vou sofrendo influências do id e do superego, me dando um equilíbrio. Ok? E assim é que nós vamos nos conduzindo e nos desenvolvendo. Olha bem, ao contrário do ego, o superego não somente adia a gratificação do instinto, mas tenta bloqueá-lo permanentemente. O ego,
Ele sofre a influência do id e ele vai ali segurando, tentando, quando pode, dar vazão ao id e algumas vezes cesseando o id. O superego não, o superego quer eliminar, quer bloquear permanentemente tudo que venha do id. Assim como o id é regido pelo princípio do prazer, instintos, e o ego pelo da realidade. Nem sempre posso me dar prazer. O superego representa mais o ideal do que o real. Por quê? É o ideal, é aquilo que eu busco, é aquilo que eu gostaria de ser, uma perfeição em termos de padrões humanos e sociais. Desempenha as seguintes funções: inibir os impulsos do id, persuadir o ego a justamente a sujeitar-se ao superego e lutar pela perfeição. Então este é o papel do superego, um componente social da nossa personalidade que nos conduz a esse ideal de perfeição que nem sempre é alcançado. À medida que vamos envelhecendo, ele vai se evidenciando mais. Quanto mais novos formos, o id se evidencia mais. Por isso você vê o adolescente, o jovem, mais impulsivo, se lança mais, um pouquinho mais inconsequente. Depois nós vamos tendo uma fase de acomodação, o juízo mais presente, a ponderação, e depois, à medida que envelhecemos, aí a preocupação aumenta com o nosso bem-estar, com a segurança de uma forma geral, com aquilo que passamos, com a nossa imagem. Vamos amadurecendo. Na realidade, o superego vai conseguindo exercer alguma ação, algum controle sobre o nosso ego. Ok?